Bem, pessoal, bom dia. Nosso tópico hoje a ser tratado são as unificações tardias, tá? O processo de unificação da Itália e da Alemanha, que ocorreram ali no final do século XIX. Isso vai ter um impacto marcante na história da humanidade, porque uma das consequências da unificação alemã e da italiana é a ocorrência da Primeira Guerra Mundial. Explico. Porque no momento em que a Alemanha transforma-se numa potência recém-saída de um processo de unificação, ela vai contrariar os interesses ingleses e franceses no continente europeu, e mesmo com a política de colonização afro-asiática, a guerra torna-se inevitável. Vale ressaltar que essa guerra, como o próprio Lenin definiu, é uma guerra chamada de guerra de imperialistas, ou seja, uma disputa por mercados, né, mercados consumidores novos. Daí uma explicação para a saída da Rússia da guerra durante o processo da Revolução Russa. Então, como é que era a Itália antes do processo de unificação? Ela foi dividida lá atrás, no Congresso de Viena, em 1815, Congresso de Viena que, após o afastamento de Napoleão, a derrota de Napoleão em Waterloo, a Itália foi dividida em quatro partes, como vocês podem ver aí. Norte e Noroeste, o controle do Piemonte e Sardenha, que mais tarde vai liderar o processo de unificação. O Nordeste, o domínio era da Áustria, onde fica Veneza, a cidade que tem os magníficos canais, né? No centro, os estados dominados pela Igreja. Daí a Igreja vai se transformar num adversário fortíssimo do processo de unificação, explicaremos mais adiante. E ao sul, o reino das duas Sicílias, que é rural e atrasado. Vale ressaltar que esse atraso permanece até hoje. Haja vista que Nápoles, atualmente se encontra um monte de lixo pelas ruas, né? Palermo também assim, a máfia palermitana, a máfia napolitana retratam bastante esse perfil atrasado do sul da Itália. Bem, para que esse processo de unificação fosse deflagrado, nós tivemos antes movimentos precursores. Um deles são os carbonários, que não tinham uma linha de ação definida, dispersos pelo território da futura Itália, da bota da Península Itálica, e tem esse nome carbonário porque eles trabalhavam em minas de carvão, né, cabanas de carvoeiro. O mapa aqui demonstra como era a colcha de retalhos italiana. Em amarelinho aqui, no norte, o Piemonte, Sardenha, região rica. A Lombardia, região afetada aí pela pandemia do coronavírus, da Covid-19. Tá? Territórios cedidos à França, porque a França apoiou o processo de unificação italiano. Savoia e Nice. Nice fica na Riviera Francesa. Côte d'Azur, local de frequência do jet set internacional, local de turismo altamente caro, uma região extremamente sofisticada, onde fica Mônaco, local das corridas de Fórmula 1, residência de esportistas, de pessoas importantes no mundo das finanças e do esporte. Territórios que foram incorporados por Garibaldi nas campanhas, ó, aqui no sul da Itália, formando a Bota. Anexação de 1866, que é a Veneza, que pertencia à, à Áustria. E, por fim, os territórios que foram pretendidos pela Itália, Tirol, Trentino e Istria, foram anexados apenas em 1919, após a Primeira Guerra, porque houve um acordo entre ingleses e italianos para que a Itália se retirasse da coligação liderada pela Alemanha, e aí da Primeira Guerra. Então a Itália saiu com a promessa feita por ingleses, desculpa, e franceses, de devolver a ela as províncias irredentas, tá? Tirol, Trentino e Istria. E isso foi feito no pós-guerra. Aqui onde está em vermelho é a campanha de Garibaldi, esse mesmo Garibaldi que havia atuado no Brasil nas campanhas das guerras dos farrapos, da Guerra dos Farrapos. Então, ele casou aqui com a Anita Garibaldi, depois ele foi para a Itália, o pai era um viajante, um marinheiro, um cara
viajado, então ele era um libertário, trabalhou aqui e foi para a Itália, tá? E aqui as campanhas do Piemonte, né? As investidas do Piemonte que sai do norte em direção ao centro e ao sul, tá? Para unificar a Itália. Lembrem-se, a unificação italiana foi liderada pelo Piemonte. Vamos lá. Aqui, em 1848, houve uma tentativa que nós chamamos de frustrada de libertar Veneza, que é no centro ali, do domínio austríaco. Não deu certo porque a Áustria conseguiu manter o controle. E aqui as tendências, né? Quem eram os movimentos que lideraram o processo de unificação italiano? Jovem Itália, a liderança é de Mazzini, são liberais e são republicanos. Observem, mesmo com dois movimentos republicanos, a Itália irá unificar-se sob a batuta, sob o controle dos monarquistas, tá? Aqui o movimento Risorgimento, liderado por Camilo Benso, o Conde de Cavour. Depois nós temos os Camisas Vermelhas, que é um movimento popular e também republicano, com a liderança do mesmo Garibaldi, que é aquele líder que atuou aqui na Guerra dos Farrapos. E por fim, o Ressurgimento ou Ressurgimento, que é um movimento burguês e monarquista. Aqui lembrem-se, a Itália foi unificada sob a forma de uma monarquia, tá? E o Conde de Cavour, o nome dele é Camilo Benso, é que liderou esse processo, tá? Conde, o nome já sugere, é o cara dono de um condado, que a Itália, como nós vimos aqui, era uma colcha de retalhos, multifacetada territorialmente, e aí esses condados, ducados, marcas, irão se unir e formar uma monarquia, um país unificado. A partir de 1860, segunda metade do século XIX, o corpo da unificação ganha intensidade. O Sul será controlado por Garibaldi aqui, daquele movimento, né, republicano e popular. Veneza será conquistada aqui pelo Reino do Piemonte. Olha o Reino do Piemonte, muito rico, tá? E Roma, que é hoje a capital do país, ó, será controlada também pelo Piemonte. Vale dizer aqui que o Papa da época, o Pio IX, ele recusa reconhecer o processo de unificação italiana. Explicação: ele temia o que veio a ocorrer de perder territórios, porque a igreja controlava aqueles territórios que nós mencionamos lá naquele slide anterior. Bem, a partir daqui, ó, o Piemonte controla essa parte em Mostarda, os territórios cedidos à França, porque os franceses apoiaram o processo de unificação italiano, porque era uma forma de fortalecimento do continente europeu, do lado continental, em detrimento da parte insular, que é a Inglaterra. Esse conflito franco-britânico sempre existiu, embora com aparência de amizade. Agora, por exemplo, o Brexit, né? Os ingleses se afastaram do continente, mas isso é outra história. Aqui nós temos as anexações do finalzinho dos anos 60, né? A Itália vai anexando tudo isso aqui, tudo com o objetivo de se unificar. E as anexações posteriores, porque aqui a Itália vai formar um corpo só. A partir daqui nós vamos dizer que existe uma Itália, tá? Não mais uma península itálica com uma colcha de retalhos multifacetada, como era antes, formada por reinos, condados, olha aqui, tá vendo? Ducados, principados, enfim. A Itália agora vai partir para o processo de unificação. E quais foram as consequências dessa unificação? Ela transforma-se numa monarquia, tá? Você tinha dois movimentos republicanos liderando o processo de unificação, mas ela se transforma numa monarquia. Progresso ao norte, até hoje é assim. Milano, Torino são cidades maravilhosas, fluxo constante de turismo, mas que agora está acometido pela pandemia, né? O turismo acabou. Pobreza no sul, emigração. Isso significa que os pobres que emigraram do sul da Itália vieram bater aqui no Brasil. Quando nós estudamos ali segundo reinado, a gente vai ver que nós teremos uma recepção de imigrantes muito grande saídos aqui da Itália do sul. Então, como eram pobres, têm tendências anarquistas, vão trabalhar sempre na lavoura.
mas por outro lado vão influenciar o movimento sindical brasileiro. Isso vai ser o objeto de nossos estudos lá no Segundo Reinado. E aqui o que nós falamos anteriormente, o atrito constante com a Áustria, porque essas províncias chamadas de irridentas ou irredentas não se anexaram no momento da unificação. Quando é que elas se anexaram? Nós já vimos lá atrás que em 1919, no pós-Primeira Guerra, porque naquele acordo que a Itália fez para se retirar do conflito do lado dos ingleses e dos franceses, elas receberam como recompensa essa região do Tirol, Trentino e Istria. Tirol é uma região alpina que vem de Alpes, montanhosa, que as pessoas praticam aquele esporte que a gente faz lá no verão soteropolitano, a tirolesa. Bem, questão romana, o que é isso? Como a igreja não reconheceu o processo de unificação italiano, ele só vai se resolver em 1929, via Tratado de Latrão, celebrado entre a igreja e Benito Mussolini, fascista, né? Então, o que aconteceu lá? A igreja reconhece a independência da Itália em 1929 e o Estado romano, Mussolini, vai fazer o quê? Perseguir o comunismo, que já havia sido instalado em parte da Europa depois da Revolução Russa de 1917, e a promessa do Mussolini é: o comunismo não entra na Itália. Vale dizer que o comunismo é ateu, é materialista, e na visão da igreja da época, isso afetava o equilíbrio da própria igreja, porque retiraria fiéis e os conduziria para o materialismo dialético ou marxismo-leninismo, tá? Então, gravem bem isso, questão romana é a ruptura da igreja com o processo de unificação italiana. Vamos agora para a unificação da Alemanha, que também foi dividida pelo Congresso de Viena de 1815. Essa data é simbólica, que marca a derrota do Napoleão para aquelas coligações que tentavam invadir a França. Então, a futura Alemanha, a região ali da Germânia ou da Teutônia, foi dirigida em Confederação dos Estados Germânicos, 39 estados autônomos. Então, os condados, as marcas, os ducados e os principados se constituíram em 39 estados autônomos. A liderança é da Áustria, do ponto de vista agrícola, mas a Prússia, que é a vice-líder e é industrializada, ela vai conduzir o processo de unificação. Por quê? O processo de unificação alemão, ele é conduzido de cima para baixo. Há uma indução do Estado, tá? O Estado induz o processo de unificação. E aqui nós temos já em 1834 um procedimento que nós reputamos de fundamental importância para que a unificação se processe. É o Zollverein, a pronúncia é essa, que é uma união entre os 39 estados autônomos da Germânia, em que nenhum cobraria impostos de transmissão de bens, valores, transação nessa união aduaneira. A aduana é a mesma coisa que a alfândega, local de cobrança de impostos. Então, a Áustria, de início, ficou fora, a Prússia lidera o processo, tanto é que a Prússia vai ser a líder desse processo de unificação alemã, e o Zollverein ele se constitui no primeiro passo para a unificação da Alemanha. Então, a unificação alemã ela não se dá de forma preponderantemente política, e sim econômica, porque é uma espécie de Mercosul dentro da Alemanha. Então, se, digamos que Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai resolvessem se unificar, então, em vez de você alegar os laços históricos, sociais, econômicos e políticos, você enfatizaria a economia em primeiro plano. Foi o que ocorreu com Zollverein. Então, aqui você tem um mapa, né, da Confederação Alemã, tá? Isso aqui foi uma criação lá do Napoleão, tá? As suas ligações com as várias regiões europeias. A Prússia em verde escuro, que vai liderar o processo. Aqui nós temos um Império Austríaco. Daí o aluno pode perguntar por que Império Austríaco? O Hitler nasceu aqui, ó, nessa partezinha onde a Prússia faz fronteira com a Alemanha,
ficava Braunau, uma cidade austríaca. Ele nasceu aqui. No imaginário do alemão, a Áustria pertence à Alemanha, porque tudo isso aqui, gente, ó, era o Sacro Império Romano Germânico, uma tentativa da Igreja de resgatar as glórias do Império Romano. Isso para Hitler e para os ideólogos do Partido Nazista foi o primeiro Reich. O segundo Reich é o processo de unificação e o terceiro Reich foi a ascensão do Hitler em 1933. Tá? Então, Reich é a mesma coisa que Império. A França está aqui em lilazinho, Piemonte, Sardenha, né? Aqui nós não estamos falando ainda da unificação da Itália, o Reino das Duas Sicílias, bem pobre aqui, os estados alemães aqui no meio que serão unificados, tá? Essas letras aqui, A, B, C, D e E, são a região de Parma, tem na Itália, Modena na Itália, sede da Ferrari, Lucca, Toscana e San Marino, que é a primeira república do mundo, a república mais velha do mundo é San Marino. Curiosidade aí sobre a Europa. Seguindo. Aí vem aqui o mapa do Zollverein, ó, ele tá aqui, tá vendo, ó? Tudo em vermelhinho, separando, tá? Tudo aqui era zona de livre comércio. Isso é que é o Zollverein. Não se cobra impostos de nem Prússia para o saxão, nem o saxão pelo bávaro, nem o bávaro para o de Baden-Württemberg. Ninguém cobra imposto de ninguém. Isso é que é uma união aduaneira visando o processo de unificação, tá? Aí, do mesmo jeito que ocorreu na Itália, em 1860 ganha corpo, ganha impulso o processo de unificação. O líder, você observa que na Itália nós tivemos 3 lideranças, Mazzini, Cavour e Garibaldi. Aqui você só tem Otto von Bismarck. Tá? Ele é o líder da Prússia, consegue unir a grande aristocracia rural e a burguesia prussiana, os industriais prussianos. A tática utilizada é o militarismo, ou seja, é uma via militarizada, ele vai provocar vários conflitos e esses conflitos unem o sentimento germânico, né? Não era um país ainda, em torno de uma via militarizada, de ampliação de fronteiras, de crescimento territorial, e aí você tem o processo de unificação alemã deflagrado e posteriormente concluído por essa via militarizada. Não houve participação popular, diferentemente na Itália, você lembra que tinha movimento popular na Itália, e a unificação nós chamamos de cima para baixo, conduzida pelo Estado. Tá? Se eu pergunto numa questão aberta, diferencia o processo de unificação italiano do alemão. A primeira coisa que o aluno deve abordar é isso. O processo de unificação alemão ele foi conduzido de cima para baixo. Não houve participação popular, o Estado deteve a maior parte dessa parcela de contribuição no processo de unificação. Aí as etapas da unificação. Falei que foi pela via militarizada. Então, se foi pela via militarizada, ele provocou 2 guerras ou 3 guerras antes que isso ocorresse. Guerra dos Ducados, prussianos e austríacos contra dinamarqueses. Houve anexação desses territórios aqui, ó. Schleswig-Holstein, que pertenciam à Dinamarca, passaram a pertencer à Prússia e à Áustria. A Prússia prometeu à Áustria fatiar esse território, essa zona de Holstein e Schleswig, e não o fez. Então a Áustria se resignou e foram à guerra. Mais uma vez, vitória dos prussianos. E por fim, a Guerra Franco-Prussiana, na qual os prussianos derrotam os franceses e vão anexar esses territórios aqui ricos em minério de ferro e em carvão, os territórios de Alsácia-Lorena. Aqui vamos abrir um gap para explicar a Alsácia-Lorena. Em 1648 terminou a Guerra das Religiões. Essa Guerra das Religiões foi uma disputa entre franceses e espanhóis. Os espanhóis controlavam a região da atual Holanda e os franceses, embora católicos, apoiaram os protestantes holandeses, que conseguiram a sua independência. Então, os espanhóis eram donos dessa vastidão aqui que nós já mostramos, que pertencem hoje à Alemanha. E aí, qual é a integração disso aí? No momento em que os franceses venceram os espanhóis nas guerras de religião, eles se apropriaram dessa região aqui da Alsácia-Lorena.
E aí, na Guerra Franco-Prussiana, os futuros alemães deram o troco, retomaram essa região, que é objeto aí, é fruto de controvérsia até o fim da Segunda Guerra. No momento da ascensão do Hitler ao poder, ele toma essa região, Alsácia-Lorena dos franceses, que retomam do Hitler pós Segunda Guerra Mundial. Para finalizar esse tópico, hoje essa região Alsácia-Lorena chama-se Alsácia-Mosela e converteu-se numa região de produção de ferro e carvão, numa região produtora de vinhos. Aleluia. Então, vamos lá. Alemanha unificada. Olha como ficou. O Império Alemão, que é o segundo Reich, desculpem. O primeiro Reich é a conversão do Sacro Império Romano Germânico. A Igreja deu esse status a toda essa região aqui, ó, no intuito de transformar tudo isso aqui num Império Romano revivido, tá? Então, quando o Hitler fala meu governo, o terceiro Reich vai durar 1000 anos, ele está se reportando a isso aqui, o que 962 da era cristã, Otton II recebeu do Papa o título de Sagrado Imperador Romano Germânico, tá? Então, a Prússia é isso, Schleswig-Holstein, naquela guerra que eles venceram os dinamarqueses, incorporações de 1866, unificação da região que eles tomaram dos franceses, tá? Aqui na chamada Paz de Frankfurt, tá? Frankfurt é uma cidade também muito rica da Alemanha hoje, tá certo? Então, a unificação marca o que nós chamamos de terceiro Reich. Segundo Reich, desculpa. Terceiro Reich é a ascensão do Hitler lá em 1933. Consequências da unificação alemã, o revanchismo francês por ter perdido a guerra franco-prussiana e a região da Alsácia-Lorena. Aqui você tem uma alegoria, né, uma representação do Bismarck sufocando tudo que representava o período pré-unificação da Alemanha, né? Inácio de Loyola, tudo que está aqui abaixo é pré-unificação alemã. É como se Bismarck estivesse passando um trator em cima de tudo isso. Ao final disso aqui, nós vamos ter o processo de unificação concluído. E na França, a derrota na Guerra Franco-Prussiana vai provocar isso aqui, ó. A Comuna de Paris, o primeiro governo de inspiração socialista ou comunista da história. Durou apenas 72 dias, mas foi um governo bastante exitoso do ponto de vista humanitário e político, porque homens e mulheres obtiveram igualdade civil, as viúvas passaram a ter pensões, os órfãos também, os maridos iam à guerra e morriam, eles passaram a ter pensão. Observe que esses institutos são copiados por vários países no Ocidente, o Brasil inclusive. Então, se eu morro, eu deixo uma pensão para minha viúva, né? O fim do trabalho noturno, que é um trabalho degradante, claro está que quando com o avanço da terceira revolução industrial, tem vigilantes que trabalham à noite e temos nós que também trabalhamos à noite, né? São chamados workaholics, pessoas que são escravos do trabalho. Enfim, olha que contrassenso, que paradoxo. Os franceses foram derrotados em Versalhes, foram derrotados pelos alemães e formaram um governo em Versailles, onde lá o Luís XVI construiu aquele colosso, né? E liderados por Thiers, eles reprimiram os próprios franceses com a ajuda dos alemães. Então, eu sou derrotado na guerra e peço ajuda a quem me derrotou para reprimir uma rebelião interna. Isso foi um contrassenso, um paradoxo horroroso da história da França. Isso vai se repetir nas guerras, né? Quando nós teremos a República Colaboracionista de Vichy na Segunda Guerra Mundial. Falaremos disso mais adiante. Então, a história da França tem esses dois momentos aí caóticos, tristes, que os franceses entendem como uma chaga viva na sua história. Bem, sufocada a Comuna de Paris, nós vamos ter aqui, como eu falei, o processo de unificação da Alemanha vai conduzir à Primeira Guerra Mundial, porque a Alemanha, nós veremos isso mais especificamente quando estudarmos Primeira Guerra, ela consegue
superar franceses e ingleses na produção de aço. Aço é fundamental para a indústria bélica, né? A indústria da guerra. E aí obtém um processo industrial acelerado, vão disputar mercados, tanto na própria Europa como nos satélites do capitalismo, e aí a diplomacia falha, a solução é a Primeira Guerra. Tá certo? Então, um abraço, resolvam os exercícios que estão postados lá no ambiente do Google Classroom e qualquer coisa estamos à disposição lá no grupo de WhatsApp. Bom dia.